Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Aqui nós encontramos uma advertência para nós, até nos dias de hoje. Por quê? Eu sei que é difícil manter a fé e esperança, principalmente quando há uma sucessão de derrotas e de fraquezas. Você há de convir comigo esta realidade. A gente faz de tudo para sair do problema. A gente crê em tudo e a gente se apega a tudo para você sair daquela situação desfavorável. E escute bem isso. E às vezes até você deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra dos homens. E de repente você se vê correndo atrás de profecias. Que isso, pastor? É verdade, porque você sabia que tem crente que é guiado por profecia. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, a gente vê aí as lives de revelações, as lives, eu chamaria ranchos de profeta, e eles estão profetizando aí disparadamente que Deus vai fazer isso, que Deus vai mudar a história, que Deus vai lhe dar aquilo, que Deus vai lhe dar uma casa, que Deus vai te fazer prosperar. Mas a profecia nunca é para que Deus quer que você tenha uma vida santa, para que você viva mais intensamente para Deus. As profecias de hoje são de autoajuda, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Infelizmente, escute bem isso, a igreja precisa deixar de ser apenas consumidora de Deus. Ou vem para consumir. Ou eu vou para a igreja porque Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você precisa deixar de ser um crente consumidor das coisas de Deus. E você trazer algo para Deus para oferecer a Ele como um verdadeiro adorador, um adorador com propósito. É isto que nós precisamos fazer. Por que eu estou dizendo isso? Daí então o motivo que tem por aí muitos falsos profetas profetizando aquilo que Deus não falou. E ele sempre diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O Senhor não falou nada, irmão. E eles estão tomando o nome do Senhor em vão e dizendo, assim diz o Senhor para você, quando Deus realmente não falou nada. Em Ezequiel, capítulo de número 13, versículo de número 3, Deus condena esses profetas, dizendo, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu espírito e não viram nada, mas diz que viram, e diz que foi Deus. Só isso, pastor? Não. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 22, Deus disse, quando o profeta falar em meu nome, ou no nome do Senhor, e a palavra desse profeta não se cumprir, e nem suceder assim, esta palavra foi a palavra que o Senhor não falou, mas da soberba do seu coração, assim falou o profeta. Aí diz, não tenhas temor dele, não tenhas medo, porque esta palavra não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que ele fala. Por isso que está escrito em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, está escrito que Deus não é homem
para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não o faria, e havendo ele falado, não o cumpriria. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então, cuidado, irmão. Olha o que diz Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós, não é lá fora, é entre os crentes, é nas igrejas, profetizam, ensinando vaidades. Vaidades aqui não é, sabe, essa vaidade que nós entendemos da mulher. Não, é a vaidade da vida. Coisas que não é de Deus, não provém da Bíblia. Profetizando vaidade. E eles falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Aí o verso de número 21 está escrito: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Nem de bicicleta foram de carro, foram de trem, foram de avião. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, eu não falei, eu não mostrei nada. Todavia eles profetizaram. Irmão, nós estamos vivendo hoje esta realidade. Cuidado para você não ser um ludibriado. Lê a Bíblia constantemente. Verso 25 do mesmo capítulo diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando o quê? Mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, Deus me mostrou você, minha irmã, lá debaixo da boboreira. Deus me mostrou você debaixo do pé de jaca, do pé da mangueira. Oh, pare com isso, Deus não mostrou. O que Deus mostra para você está na Bíblia. O verso 26 diz assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas? Até tiver gente para acreditar. Enquanto tiver gente para ser enganada, haverá os falsos profetas. Aí está dizendo, ó, até quando sucederá isso no coração dos profetas? Até quando tiver ouvidos para dar ouvido às suas profecias. Deixa de ser besta, irmão. Se concentra na palavra, viva a palavra, coma a palavra, anda em conformidade com a palavra. Profetizam mentiras, e que são só profetas do engano do seu coração. Sai fora, irmão. Cuidado. E às vezes as pessoas têm um sentimento, né? E de repente fala que isso é profecia. Eu senti, Deus mandou falar. Deus não mandou falar. Deus nunca me mandou falar nada para ninguém. Eu sou pastor há mais de 40 anos. Deus nunca me mandou falar nada. Ele mandou pregar a Bíblia. Deus nunca me mandou falar nada. Eu disse, pregue a minha palavra. Só isso. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Sabe, então as pessoas... E é um tipo de profecia, esses dias eu estava vendo, né? Pessoa chega e diz, você é casada? Mas se é profecia, Deus já sabe que é casado, não vai perguntar se é casado, se é solteiro. Ué, é profecia ou Deus não sabe? Deus está equivocado. Você é casada, irmã? Seu marido está aí? Ué, se tiver, Deus não sabe? É porque, sabe por que eles perguntam? Porque alguns já falou que Deus ia preparar uma bênção. Não, mas eu já sou casada. Irmão, pelo amor de Deus, que dias difíceis nós estamos vivendo. Umas perguntam, umas profecias, mas você está trabalhando? Aí ela fala que não, Deus vai abrir uma porta. Está vendo como é que é fácil? Está desempregada, não está trabalhando. Aí eu falo que Deus vai abrir uma porta. Parece que é uma sessão de entrevistas para ver o que você fala, para as pessoas depois profetizar em cima das suas respostas. Cuidado, ó, busque a palavra de Deus.
É por isso que há 40 anos, eu nunca fui enganado por profecia. Chega gente para mim, você vai, estou vendo o senhor entrando num avião, estou vendo o senhor abrir igreja lá para os Estados Unidos, lá para o Ceará, lá para o Japão. Está vendo, hein, rapaz? Rapaz, você vê tudo, só eu não vejo nada, porque Deus não me mostrou nada. E eu fico na minha, só que eu não acredito. Mas tem muita gente que se move do seu lugar. Tem gente, hoje eu não sou contra a profecia, porque eu sou um crente pentecostal. Mas para mim, olha para cá, a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas hoje, a gente está vendo profecia para comprar casa, para vender carro, profecia para casar, tem até profecia para descasar também. Meu servo, troca a de 60 por 2 de 30. Vai ficar com 2. O pai vai te dar. Eu estava vendo uma lá, glorificando a Deus, no coisa, né, que Deus preparou a bênção dela. Deus preparou o meu príncipe, tal. Aí a outra escreveu, só que isso aí você roubou da outra, tá? Era o príncipe da outra, não era teu.